Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar sobre IA e direitos autorais. Você abre o celular de manhã, pede um resumo das manchetes e, em segundos, o ChatGPT entrega uma versão condensada das principais notícias do dia. Conveniente, rápido, quase mágico. Mas aí surge a pergunta incômoda. Se esse resumo veio de reportagens produzidas por veículos que dependem de assinaturas para pagar as contas, quem está financiando o trabalho original? É justo que uma ferramenta de inteligência artificial entregue o resultado sem passar pelo caixa do jornal? Essa tensão coloca dois valores fundamentais em rota de colisão. De um lado, o direito autoral, que protege a imprensa e garante a sobrevivência do jornalismo profissional. Do outro, a ideia da livre circulação de informação, uma garantia constitucional que ganha força na era digital. A disputa ganhou nome e número de processo. A Folha de São Paulo processou a OpenAI em São Paulo. Pede duas frentes: que a empresa se abstenha de coletar e usar o conteúdo do jornal para treinar e para disponibilizar a usuários, inclusive em domínios sob paywall, e que indenize o uso pretérito. A petição descreve, entre outros pontos, reproduções de matérias no mesmo dia da publicação e a burla do paywall, caracterizando violação de direitos autorais e concorrência desleal. Há também um pedido duro, a destruição dos modelos que incorporam conteúdo protegido da autora com base na Lei dos Direitos Autorais. A tese do jornal é direta. A imprensa profissional só é sustentável se puder controlar o acesso e a exploração econômica do que produz. Quando o intermediário tecnológico absorve esse trabalho sem autorização nem remuneração e devolve ao público a informação pronta, desloca-se a audiência e a receita do produtor original. Na narrativa da Folha, isso não é um detalhe contábil, é questão de sobrevivência institucional e de pluralidade informativa, num ecossistema já pressionado pelo colapso de antigos modelos de financiamento do jornalismo. A OpenAI respondeu. Primeiro, pediu segredo de justiça, alegando que o caso envolve segredos comerciais e dados estratégicos confidenciais e invocou o artigo 206 da LPI. Em seguida, atacou urgência. Segundo a empresa, não há perigo na demora porque o alegado prejuízo seria patrimonial e reparável ao final, uma indenização. No mérito técnico, destacou que modelos não guardam textos, armazenam pesos estatísticos aprendidos durante o treinamento. Por isso, não faria sentido falar em remover ou destruir conteúdos específicos dentro do modelo, já que o que resta são padrões de linguagem, não as obras em si. De outro lado, a Folha rebateu o sigilo e insistiu na publicidade dos atos processuais, lembrando que a regra é a transparência e que informações sobre o treinamento e uso de inteligência artificial seriam públicas. O pedido de segredo revelaria em si, portanto, um receio de multiplicação de litígios similares no setor de mídia. Também refutou o altruísmo da ré ao invocar riscos educacionais com eventual restrição à ferramenta, observando que o serviço é pago, assim como o do jornal, e que o debate é concorrencial e jurídico, e não cívico-pedagógico. Enquanto isso, no Congresso, o tema está quente. A Comissão Especial do Projeto de Lei 2338 de 23, que discute a regulamentação da inteligência artificial no Brasil, registra diagnósticos que ajudam a separar dois conflitos distintos, o treinamento e o resultado. Pesquisadores apontaram que muitos países já admitem exceções para mineração de texto e dados, o TDM, sem exigir licenças obra a obra, e que o texto atual em debate no Brasil, ao limitar o TDM essencialmente a instituições sem fins empresariais, poderia sufocar pesquisa e inovação privadas. Também sublinharam um gargalo técnico. Hoje, não existe método confiável para atribuir, após o treinamento, quanto de uma obra específica contribuiu para o modelo.
Analogia do bolo. Depois de assado, não dá para separar 10% de ovo e 2% de leite em cada fatia. Essa impossibilidade de atribuição complica qualquer modelo de remuneração granular por obra na fase do treino. Por outro lado, advogados, entidades de gestão e representantes de criadores foram taxativos. Vigora o princípio de que o uso de obras sem autorização do titular é violação. Portanto, remunerar criadores cujas obras foram usadas para instruir sistemas de inteligência artificial seria uma exigência coerente com a lógica da lei de direitos autorais. Há quem propõe, inclusive, reconhecer a autoria do sistema com titularidade do operador treinador, que é uma posição minoritária, mas presente no debate. Em paralelo, discute-se também um direito de veto, opt-out, e mecanismos para restringir o uso de materiais por algoritmos, embora haja dúvidas técnicas sobre sua efetividade e rastreabilidade na prática. É sobre esse tema que vamos debater no episódio de hoje. Vem com a gente! Ana, quando a gente pede a uma inteligência artificial como o ChatGPT, que eu acho que é a IA generativa mais usada no momento no Brasil, para resumir uma notícia, a gente está exercendo o nosso direito de acesso à informação ou a gente está participando sem perceber de uma cadeia que pode, de alguma forma, fragilizar o jornalismo profissional. O que você acha? Isso é uma grande questão, né, Caitlin? Vale a pena frisar que, embora a gente tenha dado muito destaque à questão do jornalismo, até aproveitando essa ação recente da Folha contra a OpenAI, esse é um problema que diz respeito a todos os autores, todos aqueles que produzem Uhum, conteúdo, não só jornais, mas também autores de livros e todas as publicações. Então, a grande questão que se coloca é essa. E me parece que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a responsabilidade jamais pode ser, digamos assim, imputada àquele usuário, porque é claro que é interesse do usuário ter acesso a essas informações. Mas, por uhum, outro lado, todos os agentes que operam nesse sistema precisam se esforçar para cumprir a lei, para respeitar os direitos dos usuários e para respeitar também os direitos de todos aqueles que estão envolvidos. E, de fato, uhum, hoje, com a disseminação da inteligência artificial generativa, os problemas eles estão se exponencializando. Porque se antes, muitas vezes a plataforma era uma intermediária de acesso àquele conteúdo, hoje, inclusive, a gente já viu que, estatisticamente, cada vez mais as pessoas estão deixando de se utilizar dos grandes motores de busca como, de fato, motores de busca e, na verdade, muitas vezes se contentam tão somente já com a informação gerada pela inteligência artificial. Esse problema dos direitos autorais, é importante a gente lembrar, ele antecede a inteligência artificial generativa. Todas as vezes, não é, que as uhum, grandes plataformas, elas se utilizavam de hiperlinks, elas, de certa forma, já adiantavam uma resposta que só poderia ser buscada no site de alguma fonte, em que elas, na verdade, tentavam, de alguma maneira, reproduzir aquele conteúdo nas suas próprias bases, isso já era um problema. É importante a gente frisar. A inteligência artificial generativa tão somente amplia e potencializa. Então, na verdade, muitas vezes essas pessoas, de alguma uhum. maneira, estão participando sim dessa cadeia que fragiliza o jornalismo profissional, que pode fragilizar a remuneração de diversos autores. A grande questão é que muitas vezes elas não sabem e elas não são as principais responsáveis. A gente realmente vai ter que pensar aqui em como, de fato, alocar melhor essas responsabilidades entre todos os agentes econômicos envolvidos. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu acho que definitivamente pode até passar por uma cidadania, uma conscientização do usuário, mas certamente que a questão da responsabilização, o foco principal não é o usuário aqui nessa equação. Sem dúvida, Ana. Eu acho que, inclusive, a gente já tem até uma experiência estrangeira, né, muito semelhante à da Folha de São Paulo, que, apesar de ser em outro país, nos Estados Unidos, em outra realidade política também, já traz uma preocupação que não é uma preocupação só do nosso ordenamento, né, que é um caso movido pelo New York Times, seja também um jornal de grande circulação contra a OpenAI, com fundamentos muito semelhantes, né, aos que são propostos aqui no caso da Folha
versus OpenAI, e que giram, na sua grande maioria, em argumentos sobre concorrência desleal, né, sobre retirada Uhum, da remuneração adequada, pelo serviço jornalístico. uhum, Então, claro, né, o usuário, né, o sujeito, né, a pessoa que utiliza um sistema de inteligência artificial generativa de boa fé, né, ou seja, faz uma pergunta, né, um comando para o chat GPT, conversa com o chat GPT pedindo para ele informação sobre uma determinada situação, enfim, que aconteceu ontem, e por acaso, né, por acaso não é tão por acaso, né, mas existe lá um texto que é gerado, que é muito semelhante ao texto que teria sido escrito pela Folha de São Paulo. O sujeito que está ali lendo, ele realmente, assim, ele está de boa fé, a não ser que ele sente lá e peça, escreva como se você fosse o colunista da Folha de São Paulo. Aí, de fato, a gente tem uma questão que a gente até pode investigar, enfim, a conduta ética, mas do ponto de vista de responsabilidade é que o usuário ele está simplesmente usando uma ferramenta, né, e que está sendo uhum, disponibilizada e até, ao que me parece, está sendo disponibilizada de uma maneira a burlar um sistema de segurança financeiro, né, que é, é colocado, né, que é utilizado por não só pela Folha de São Paulo, mas por praticamente todos os editores, né, de revistas e jornais, que é o que a gente estava falando do paywall, né? O paywall, ele nada mais é que, justamente, né, se a gente fizer uma tradução, é uma barreira para pagamento. Então, uhum, se você quiser acessar determinada notícia, você tem que ser assinante. É isso, a questão é toda essa, né? sim, Aparentemente, o que acontece foi que a OpenAI consegue burlar essa, essa parede de pagamento e consegue fazer o treinamento da sua inteligência artificial com base burlando, em tese, né, esse uhum, paywall, o que não é, cá entre nós, difícil de fazer. É, não estou dizendo que eu faço, mas não é difícil de fazer. Então, a gente tem uma questão aí que eu acho que é muito mais uma questão. A gente pode até, certamente vamos falar sobre direitos autorais, né? Mas é que eu acho que é muito mais uma questão de concorrência do que qualquer outra coisa, sabe? Me parece que é uma questão de direito concorrencial, é retirada do mercado, né? Da capacidade de um jornal de permanecer fazendo dinheiro. é. Esse é um Muito ponto bastante. simplesmente isso. É verdade, Keita. Claro, certamente que a gente vai entrar nesse ponto, mas é o que você disse. Ainda que a gente possa se utilizar da discussão de direitos autorais, ela certamente não é a única aqui nessa equação. Não. Eu me lembro muito daquela afirmação do Frank Pasquale quando ele diz que o meio digital ele dificulta a distinção entre makers, takers e fakers. E é Fakers. muito interessante isso, né? De fato, aqui há uma espécie de embaçamento e muitas vezes a gente acaba não conseguindo diferenciar quem de fato está gerando a riqueza, quem está extraindo a riqueza e quem está fingindo que está gerando riqueza. E esse é um É problema isso. jurídico, porque isso se projeta em discussões concorrenciais, não só no nível macro, o direito antitruste, mas também no nível micro, a ideia de concorrência desleal, concorrência parasitária. Eu estou ali meio que encostado em um agente econômico para extrair a renda dele a partir de um valor que quem, na verdade, está gerando prioritariamente é ele, o que é Uhum. bastante problemático. E a questão do jornalismo, como a gente falou, não é o único problema, mas talvez Não. seja um problema que exponha, de fato, toda essa complexidade, porque aqui o tempo é real. É como a gente disse, né? O chat GPT ou qualquer outro desses sistemas de inteligência artificial generativa, ele faz uma síntese das manchetes, das matérias dos jornais quase que de maneira instantânea. Ou seja, no mesmo Instantânea. dia, né, você já tem condição de ir se atualizando e burlando, inclusive, como você muito bem ressaltou, os mecanismos de pagamento criados pelos próprios veículos de comunicação. Então, isso pode ser Uhum. bastante problemático. Agora, Uhum. ainda que a discussão não seja exclusiva de direitos autorais, ela passa pelos direitos autorais também, nem que seja Sim. a partir de uma abordagem mais crítica, ou seja, o sistema hoje de proteção de direitos autorais dá conta dessa complexidade e etc. Então, a grande questão é,
esses modelos de inteligência artificial generativa, treinados a partir, muitas vezes, de conteúdos que são protegidos por direitos autorais. Esse treinamento, ele é uma violação? É um uso legítimo desse conhecimento? Como é que a gente vai poder utilizar o direito autoral para dar alguma luz aqui? Qual é a tua opinião É, a respeito? isso é o assunto do momento, né? Saindo um pouco do jornalismo, né? Falando É. especificamente dos direitos autorais e conexos, né? Eu acho que esse é um tema que é de extrema relevância, justamente porque são debates que ainda estão acontecendo, né? Assim, no mundo, né? No Brasil, a gente tem lá no nosso projeto de lei 2338, regulação da IA. Entre os artigos 62, eu peguei aqui o projeto só para confirmar o número dos artigos, 62 a 66, toda uma normativa sobre a tutela dos direitos de autor, Uhum, quando utilizado em relação, tutela dos direitos de autor em relação ao uso da IA, né? uhum. É, então, como diria uma amiga minha, então, a gente Ah, tem, a gente tem ali, bom, temos a Lei de Direitos Autorais, que é bastante expressa, tudo bem, é uma lei um pouco mais antiga, mas ela é uma lei que expressa de forma categórica o que é uma obra artística, né, e como essa obra artística e os direitos do autor desta obra devem ser protegidos, né? A Lei uhum, de Direitos Autorais, ela está, enfim, eternamente sofrendo tentativas de modificação e ainda nada muito específico, né? uhum, Mas é uma legislação que diz basicamente que toda obra criativa, né, que gere algum tipo de resultado criativo, pode ser tutelada, pode ser protegida. E aí é isso, a obra artística, ela é uma criação do espírito humano, está escrito na lei. É uma uhum, criação do espírito humano. Então, máquina, né? Só para rebater um pouco, tudo bem que é uma tese que não é adotada, é só simplesmente mencionada. A pessoa jurídica e a máquina, evidentemente, não são autoras, não podem ser consideradas autoras de obra no estado da arte que a gente tem hoje, né? E não podem, portanto, titularizar em direitos, né? Direitos autorais. Mas aí a pergunta que você me fez, eu não vou fugir dela, não. É, como que funciona um sistema de inteligência artificial com inteligência generativa, né, IA generativa, se não a partir da apropriação, podia até usar expropriação em determinados casos, mas da apropriação da imensidão de dados que estão disponíveis, sejam em bases abertas, uhum, sejam em bases privadas, né? A inteligência artificial, ela só é, a generativa mais ainda, ela só é eficiente a partir do momento em que ela é constituída por essas bases de dados gigantes, que são apropriadas de forma ampla, né, para o seu treinamento. Então, acho que são dois momentos distintos. Um é o momento do treinamento do sistema, né? Treinamento da IA generativa, que ela precisa desses dados, e a outra coisa é depois o desenvolvimento, né? A utilização por um usuário daquele sistema já treinado pelos dados que foram inseridos naquele sistema. Então, eu vou dar um exemplo que não é de jornal, mas é de obra artística, né? Que é um exemplo que eu sempre gosto de dar, que é do projeto Rembrandt. O projeto Rembrandt é um projeto que, ao longo de alguns anos, eles fizeram uma coleta de todas as informações de todos os quadros já pintados por Rembrandt. É como se eles tivessem feito, né, o treinamento de uma máquina de inteligência artificial, fazendo literalmente uma raspagem da tinta, né? É como se a gente estivesse diante de uma máquina que, lendo cada milímetro de um determinado quadro do Rembrandt, guardasse esses milímetros numa base de dados. Pois bem, o que o projeto Rembrandt fazia? Com base nesses microsegmentos da pintura, ele permitia a um usuário do sistema de IA formular uma pergunta ou dar um comando, e a partir desse comando se produzia uma obra de arte
obra de arte muito entre aspas, né? Mas uma obra de arte ao estilo de Rembrandt. Então, supondo, se eu escrevesse algo do tipo pintar um gato andando de skate e colocasse lá no sistema e aparecer um gato andando de skate ao estilo de Rembrandt, que é um estilo inconfundível. Pergunta é, claro, né, um gato andando de skate, evidentemente, não é um quadro pintado por Rembrandt, jamais seria. Mas se eu tivesse falado um pescador, ou se eu tivesse pensado numa mulher numa sala de costura, será que a gente não teria aí a possibilidade de levar as pessoas a uma compreensão equivocada da autoria da obra? Imagina, tudo bem, Rembrandt, enfim, as obras já têm domínio público há 200 anos, mas supondo que seja um artista cujos direitos ainda estejam vigorando, né? As obras não caíram ainda no domínio público. Será que ele faz jus a uma indenização ou pagamento pelo uso das suas obras para o treinamento? Eu acho que essa é a questão que está em jogo agora. E que está no nosso projeto de lei 2338, nesses artigos que eu mencionei. Então, aí eu acho, Ana, que a gente está meio que numa sinuca de bico, que é simplesmente o seguinte: para a inteligência artificial generativa funcionar, ela tem que ter uma base de dados ampla. Essa base de dados ela só vai ser alcançada por meio da raspagem, se eu puder usar esse termo, das bases já existentes ou dos ambientes já existentes, para fazer o treinamento. Sem esse treinamento, a gente não tem uma IA eficiente. Então, a gente está meio numa sinuca ali. Como é que funciona, né? Então, esse projeto Rembrandt é um exemplo, mas a gente tem vários outros exemplos sobre proteção, sobre o uso, né, de obras de arte e direitos autorais, proteção de direitos autorais com uso de IA. E o exemplo do projeto Rembrandt é muito interessante, porque aqui você não tem uma reprodução, você tem uma transformação a partir de um conteúdo autoral originário. Isso é muito Isso. interessante porque é exatamente essa discussão que está em jogo nessas ações atuais, né, contra jornais Uhum, ou mesmo também contra direitos autorais. E outro ponto muito interessante que você mencionou é que, de fato, ainda que não possamos cogitar das máquinas como titulares de direitos autorais, a grande questão é, elas poderiam violar direitos autorais, aí sim, de pessoas naturais, dos seus legítimos detentores, se não sim. diretamente, mas por meio dos seus operadores ou dos agentes econômicos. E aqui vai talvez a discussão que é muito importante nesse caso, que é saber, esse treinamento de máquina, ele é um uso legítimo de conteúdos protegidos por direitos autorais, independentemente da remuneração? A gente poderia dizer que esse tipo de uso estaria protegido, por exemplo, pelos artigos 46 da nossa Lei de Direitos Autorais, quando ao tratar das limitações dos direitos autorais, diz o que não constitui ofensa a esses direitos, Uhum, ou no sistema de copyright, né, porque o Brasil segue o sistema de direito do autor. uhum, Esse tipo de treinamento ele estaria dentro do que a gente chama de fair use, e aqui, né, ou seja, o uso justo, aquele uso legítimo disso. E o que é uhum. interessante, que eu não sei a sua opinião, mas se a gente for analisar, o que parece é que as legislações, elas não estão preparadas realmente para isso. A Não inteligência tão. artificial, especialmente a generativa, ela é algo muito transformador. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a lei brasileira, a gente vai ver o que é que a lei está falando como um uso legítimo de conteúdo protegido por direito autoral. É a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por esse, sem intuito de lucro, né? É a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim de atingir, e sempre indicando o É. nome do autor e a origem da obra. Mas a grande questão que o que se diz é, bom, a inteligência artificial, ela não está reproduzindo aquele conteúdo, ela se Tá criando utiliza algo daquele conteúdo e novo. transforma. Isso é É muito isso. importante, né? A gente que tem muitos alunos aqui nos ouvindo. O direito autoral ele é feito para proteger a forma e não o conteúdo. Então, portanto, Uhum, ele não protege
a ideia em si, ele protege a forma como aquela ideia é expressa, se estamos falando Representada. aqui de textos, né? E isso Uhum, realmente gera um desafio muito grande, porque é claro que a inteligência artificial generativa, a inteligência artificial de forma geral, a generativa especialmente, elas possibilitam um efeito transformador numa escala até então impensável. Então, sem dúvida. talvez poderíamos pensar, será que o direito autoral teria que se adaptar então para novas realidades, ampliar o seu escopo, ser ressignificado? Como é que a gente vai lidar com isso? Né? E eu queria falar um pouquinho, se você me permitisse, Caitlin, do caso recente contra a Anthropic lá nos Estados Unidos, porque eu acho que ele nos ajuda a dar algumas balizas, né? É uma ação coletiva, tem sido muito comentada, movida por vários autores dizendo, né, que a Anthropic estava utilizando de obras protegidas por direitos autorais. Houve uma primeira decisão do juiz responsável e foi muito interessante que nessa primeira decisão, que ainda não era uma sentença, era o equivalente a uma decisão interlocutória, o juiz decidiu que a utilização de livros digitalizados, desde que obtidos legalmente, para o treinamento de modelos de linguagem por inteligência artificial, era uma prática permitida sobre a figura do uso justo, né, do fair use, previsto então Uhum, na legislação de copyright. Então, portanto, houve aqui uma espécie de discrimen aqui. Se o texto foi adquirido legalmente, então o juiz já mostra aqui que isso não se aplica aos casos de pirataria, né? Já faz uhum, aqui um primeiro recorte extremamente importante, mas dizendo que se aquele texto foi legitimamente obtido, o uso para o treinamento de máquina, ele não feriria aquele uso, porque aqui nós estaríamos diante de um uso transformativo, ou seja, a inteligência artificial não estaria replicando a obra original, mas sim uhum. utilizando os conteúdos como uma fonte para que o sistema aprenda, produza um novo material de maneira independente. Né? E eu achei muito interessante, eu não sei se dá para fazer essa comparação, que o juiz diz que a prática é análoga de uma pessoa que lê um livro e, a partir da compreensão do conteúdo, escreve um texto novo na linguagem própria. Né? Isso é interessante porque ninguém diria que essa hipótese, essa comparação com a pessoa natural, seria violação dos direitos autorais. E isso acontece o tempo inteiro. Nós lemos livros e muitas vezes, a partir de todas essas leituras, colocamos as ideias, ainda que com a nossa própria forma, com o nosso próprio estilo, com as nossas palavras, e ninguém cogita que isso seja violação de direito autoral. Né? Eu acho complicado fazer essa analogia, mas o juiz fez. E o que há de interessante nesse caso, aí a gente pode falar que as partes agora, no dia 5 de setembro, celebraram um acordo para encerrar essa ação coletiva e a Uhum, empresa resolveu pagar, né, é, um fundo, né, um valor de no mínimo 1,5 bilhão de dólares, o que é o maior ressarcimento em matéria de direitos autorais pelo visto da história. Enfim, a gente pode até uhum, falar sobre esse acordo aqui, mas me pareceu muito interessante. Claro que a Anthropic, para ter feito esse acordo, certamente, muitos dizem que, olha, foi estratégico, os valores eram muito maiores do que esses. sem Ela já dúvida. tinha uma decisão muito boa, que pelo menos já afasta a pirataria, mas também diz que o uso transformativo não violaria. Então, é de fato uma discussão muito interessante, né? Uhum. Que é um debate enfim, que a nossa lei de direitos autorais, ela é antiga, né? Não estou dizendo que ela não protege adequadamente os direitos de Sim. autor, mas ela é uma lei de 98. E claro, evidentemente que não se tinha ideia naquela época, nem hoje a gente tem ideia muito bem, né, dos efeitos que o uso da inteligência artificial podem trazer para os direitos de autor. Então, é uma lei boa, mas está antiga, né? Mas eu tô falando da lei de direitos autorais, voltando a ela um pouquinho, justamente porque é, na lei, como hoje ela se encontra, não existe. Tem dois conceitos que são importantes que a gente usa o tempo todo. A ideia do plágio, né, que é o uso não autorizado de obra ou parte de obra, sem a devida referência, né? E isso a inteligência artificial não faz, Ana. A inteligência artificial ela não plagia, assim.
do ponto de vista técnico, o que ela faz não é plágio, é criação original. Ela tem Ou uma transformativa, né, Mimi? ou É o original transformativa. entre aspas, né? Porque ela normalmente Isso. utiliza dessas fontes, mas as transforma, né? Mas aí não é Mas é plágio, né? original no sentido É de deixar da original. forma diferente, né? Exatamente. Então, a gente já tem uma questão aí da própria lei, né, de não conseguir dar conta é, hoje, né, de não conseguir dar conta desse tipo de situação, porque não existe o plágio, mas existe uma transformação em cima de algo que, né, que já foi constituído nessa base de dados, né? Então, esse é o primeiro ponto, né, a questão do plágio. O segundo ponto é que a Lei de Direitos Autorais, quando ela fala do uso legítimo, né, na verdade não é o uso, o fair use propriamente não é adotado no Brasil, né, mas as limitações, né, lá no artigo 46 seguinte, que fala das limitações aos direitos autorais, não é exatamente o uso, porque o fair use você consegue fazer uma interpretação. Aqui é ipsis literis, não constitui ofensa, são só aquelas situações previstas lá nos incisos e acabou, né? Hum? Nenhuma dessas situações aqui se equivaleria a qualquer situação que a gente possa imaginar que a gente está citando sobre o uso da IA. Então, ou seja, a gente de um lado não tem plágio e de outro lado é, não tem o Utilização reconhecimento. legítima. Exatamente. Então a gente está no meio de um caminho que a gente está num É. limbo. A gente não sabe realmente como vai sair dessa situação. Mas o fato é que tem muita gente ganhando dinheiro usando obra alheia, ainda que seja de forma transformativa, e tem muita gente perdendo dinheiro porque não é remunerado. E geralmente quem perde dinheiro não são as gravadoras e editoras. É a pessoa física, autor mesmo, que teve lá o seu trabalho, né, de escrever um texto, de fazer uma fotografia, de fazer uma pintura, e que tem a sua obra não reproduzida da mesma forma, mas utilizada para reprodução, né? Uhum. Enfim, esses debates eu acho que existem desde a época do Gutenberg, mas agora a gente está, né, com um fôlego mais turbinado com a inteligência artificial. E aí eu estou lembrando, Ana, só porque esse tema eu me empolgo horrores, né? Mas estou lembrando de um caso que foi um dos primeiros casos, né, que foi em que se tratou essa questão do uso para treinamento, né? Uhum. Foi dos Estados Unidos também, que foi o caso da Getty Images contra a Stability AI. A Getty Images eu acho que é a maior empresa de imagens do mundo, né? Eles são um repositório de fotografias e imagens. E aí, o que que acontece? O Stability, né, ele desenvolveu um modelo de aprendizado, né, um LLM, a partir do qual as pessoas acessavam essa plataforma, né, por meio da plataforma da Stability AI, e aí elas conseguiam é, ter acesso a determinadas imagens, ou criar, muito entre aspas, né, determinadas imagens a partir da base de imagens, né, dos sites da Getty Images. Então, a Getty Images, ela é remunerada, gente, as fotos não são gratuitas, até tem uma ou outra gratuita, mas a grande maioria das fotografias são pagas. Então, ela tem lá o repositório, a Stability pegou esse repositório, treinou a sua IA, que se chama Dream Studio, treinou a sua IA, e você entrava lá como usuário comum, falava, agora eu quero uma fotografia X. E essa fotografia X, ela obviamente não é idêntica à fotografia que foi gerada, que existia na base de dados da Getty Images, mas ela foi baseada naquela fotografia de alguma forma, né? Uhum. E aí o debate está rolando. A Projeto Getty, Rembrandt. Projeto Rembrandt. A Uhum. Getty alega que teve violação de direitos autorais, a violação do banco, da base de dados, porque eles não tinham autorização para acessar a base de dados, violação da marca registrada e uso indevido. Esse caso ainda
não está julgado. Que é muito interessante, né, que enfim, É e muito a gente vê interessante. as dificuldades, porque realmente, assim, mesmo no copywriting, que eventualmente esse conceito de fair use pode ser um pouco mais amplo, vejam as dificuldades relacionadas a uma discussão como essa, né. A Anthropic realmente resolveu fazer esse acordo, diante de uma decisão que era muito boa para ela, isso supostamente se destinava a compensar 500.000 obras literárias, então a gente não É está muita falando coisa. aqui, né, de uma disputa privada, e obviamente que havia uma grande incerteza também como é que isso seria compreendido lá. E, Uhum, como você nos diz, talvez no Brasil essa discussão fosse ainda mais complicada, porque pelo sim, menos por uma porque não tem o leitura. fair use. Exatamente, mas literal da nossa lei, uma situação como essa ficaria no limbo. A gente teria que Uhum, começar talvez a apelar à função social dos direitos autorais, é né, isso. cláusulas gerais, se as pessoas estão ou não com abuso, ou seja, haveria soluções interpretativas, sem dúvida nenhuma, mas Uhum, todas elas sujeitas, digamos assim, a muitas discussões e controvérsias, né, porque não há uhum, sinalização clara aqui. Então, para você não. avançar nesse tipo de questão, por isso muitos dizem: olha, das duas, uma. Ou a gente vai ter que ressignificar a lei de direitos autorais, talvez até para incluir no seu bojo outras formas de proteção, ou ampliar, né, as limitações aos direitos autorais, ou restringir, enfim, incluir novas questões ali, por exemplo, no artigo 46. Uhum, Ou a gente vai ter que partir para soluções próprias, exemplo, criar remuneração para produtores de conteúdo, porque, afinal de contas, se a gente parar para pensar, isso, na verdade, está relacionado a um problema imenso da economia. sem Se dúvida. apropriar de renda gerada por outrem é algo que é disfuncional do ponto de vista econômico. Né? Sim, Tanto que a língua inglesa, e vários autores trabalham com isso, eles têm uma diferença entre o rent e o income. Né? O income tem a ideia de algo que o agente econômico ganha em razão da riqueza que ele produziu, e o rent não necessariamente tem essa ideia. Daí sim, a gente fala em rent seeking, que é, olha, é a sim. apropriação de valor gerado por outras Por pessoas, outra pessoa. né? De Uhum, ser sanguessuga. E uhum, isso é totalmente contrário à ideia de meritocracia, é completamente contrário à ideia de que o mercado remunera as pessoas pelos seus esforços e sim. etc, né. Eu acho até A interessante. gente tem, a gente tem no Brasil um instrumento bonito que é pouco usado, né? Que é o enriquecimento sem causa. Mas é, Você exatamente, você falou uma coisa super interessante, o enriquecimento sem causa pode ser também uma questão a ser pensada aqui, sim, né, para a gente sim. realmente utilizar para essas questões. E eu lembrava que, por exemplo, o professor Ladislau Dolbor, ele incorpora nos trabalhos dele a palavra renta com T, exatamente Aham. nesses casos. Ele diz: olha, uma coisa é a renda, no sentido de income, aquilo que o E a agente outra renta. obtém exatamente em razão de um valor que a gente gerou, ou a renta que seria essa apropriação indevida, né? É, Envolve uma ideia de extração, que é algo muito semelhante ao raciocínio da Shoshana Zuboff no Capitalismo de Vigilância, né? Ou seja, estão sim. O ganhando às custas de um valor que é nosso. superávit comportamental. Exatamente. É. Agora, e é por essa razão que, enquanto talvez a gente não ressignifique a legislação de proteção de direitos autorais. Enquanto a gente não tenha, talvez, legislações próprias que talvez aqui, resolvendo esse problema econômico, consigam criar uma espécie de justa remuneração para todos os agentes dessa cadeia. Porque eu também não estou Uhum. querendo dizer que quem desenvolve inteligência artificial generativa não gera valor. Eu estou querendo dizer, bom, Claro que, você treina, né, que gera. Mas claro que já era assim. né? Se você treina a sua máquina com base em conteúdos que já foram feitos por terceiros, no mínimo, a gente está diante de um produto que se baseia talvez no esforço agregado de quem criou o Hum, conteúdo e depois de quem treinou de maneira eficiente as máquinas para o fim de propiciar esse conteúdo transformado no fim da cadeia. Então, Uhum. não dá para dizer que somente o último agente vai ter toda a remuneração. E a remuneração do agente produtor do conteúdo. Agora, enquanto a gente não tem isso, talvez a gente tenha que se virar com a questão da concorrência desleal ou com enriquecimento sem causa, como você muito bem É, mencionou, né? eu acho que a saída vai ser essa. Deixa eu trazer aqui só para a gente discutir.
enquanto, né, não existe a reforma da Lei de Direitos Autorais, será que tem um monte de projeto em andamento desde a época do Marco Civil da Internet? O Marco Civil da Uhum, Internet, 2014, já se referia, já se discutia a questão de direitos autorais, uhum, tanto que na parte de responsabilidade civil do provedor, né, por conteúdo disponibilizado do terceiro, a parte de direitos autorais ficou fora dessa regulação. Mas, enfim, tem vários projetos de lei para mudar. Mas vamos ver esse projeto de lei, que é o que diz respeito ao Marco Geral da Inteligência Artificial, que ele tem algumas regras interessantes. A primeira é a do artigo 64. Gente, lembrando que é projeto de lei, ou seja, tudo que a gente está falando aqui pode não passar e pronto, mas pelo menos a intenção legislativa a gente traz aqui. O artigo 64 diz o seguinte: o titular de direitos de autor e conexos poderá proibir a utilização dos conteúdos da sua titularidade no desenvolvimento de sistemas de IA, nas hipóteses não contempladas pelo artigo 63 da lei. Só explicar quais são as hipóteses não contempladas. São aquelas hipóteses em que é permitido o uso, não constitui, na verdade, né, ofensa aos direitos autorais, o uso de IA, das obras, né, por IA para organizações, instituições científicas, de pesquisa educacional, museu, arquivo público, biblioteca. Então, nesses casos, não vai constituir ofensa. Nos demais casos, vamos pensar aqui na exploração comercial, o titular de direitos do autor pode proibir o uso das suas obras no desenvolvimento do sistema de IA, tá? E essa proibição, ela pode, se, né, o sistema de IA ele já produziu o material, ele não exime o agente de IA de responder por eventual perda, danos morais, materiais, com base na Lei de Direitos Autorais. Isso significa o seguinte: eu posso, como autora hoje, uma autora literária, sou escritora de romances, eu posso proibir que as minhas obras sejam utilizadas para treinamento de IA. É isso que diz o artigo 64. uhum, E o parágrafo único diz que essa proibição, na base de dados do sistema de IA posterior ao processo de treinamento, não, essa proibição, se ela vier depois do processo de treinamento, ela não retira a obrigação de indenizar do agente que desenvolve a IA. uhum, Então, isso é, é uma tutela, é interessante, mas para mim é um certo retrocesso econômico, porque é, veja, eu quero que a minha obra seja com. Bom, já começa assim, estilo não é protegido, né? Mas vamos supor que eu seja uma autora com um estilo super, super conhecido, um Guimarães Rosa da vida, tá? uhum, E eu não quero que a minha obra seja utilizada para treinar uma inteligência artificial. Eu tenho que declarar isso dentro para o sistema, né, regulatório de inteligência artificial, que eu vou retirar essa minha obra, mas, gente, nada impede que essa obra seja acessada indiretamente. uhum, A minha obra especificamente não vai ser utilizada, mas nada impede, eu estou aqui pirando um pouquinho, tá? Mas nada impede que, por exemplo, autores que fizeram a crítica aos meus textos, que aquelas obras daqueles autores que criticaram meu texto sejam utilizadas para treinamento. Então, indiretamente, a minha obra estará lá, sendo treinada pelo agente de IA. Então, isso só, enfim, para mencionar um artigo da entendi. lei. Tem outro, tem Deixa um eu, outro. antes de você falar esse outro, eu fazer um breve comentário sobre esse caso. Eu Sim, me preocupo muito com essas soluções, eu não sei você, Caitlin, porque eu acho que essas soluções individuais, além de serem problemáticas por si só, eu tenho muito medo delas gerarem uma espécie de desbalanceamento informacional, que isso é uma coisa que a gente tem com falado muito certeza. aqui, né? Porque, assim, o que que a gente já falou em tantos e tantos episódios, que está acontecendo hoje na internet uma espécie de é, caos informacional, em que muitas vezes as informações de má qualidade elas estão prevalecendo sobre as informações de boa qualidade. A partir do Sim, momento que a gente procura resolver esse problema é, com base em soluções individuais, então a gente pode estar
retroalimentando esse sistema. Então, autores de qualidade, ao impedirem que suas obras possam ser utilizadas para o treinamento, vão impossibilitar que esse treinamento possa ter acesso a dados de qualidade. E a Sim. ideia era exatamente que esses sistemas não só pudessem ser plurais, pudessem ter acesso ao maior número de dados, inclusive a dados diversos, a conteúdos conflitantes, para conseguirem, então, fazer sínteses mais precisas, mas que, inclusive, houvesse formas de priorizar aqueles conteúdos de qualidade. Então, isso me Uhum. preocupa muito. Eu não sei se você Sim, compartilha também desse receio. sim. Eu acho essa parte toda do projeto de lei de direitos autorais, eu acho que ela foi pouco debatida. Então, Sim, o projeto está na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, essa semana, agora, a última semana de setembro, a primeira de outubro, acho que as audiências públicas já estariam chegando ao fim, é, se já não finalizadas, e a gente tem que ficar atenta a qual vai ser o posicionamento, porque, na realidade, esses artigos, eles trazem uma ideia de proteção, de tutela aos autores, mas, por um outro lado, inviabiliza, de uma certa forma, até o próprio exercício dessa tutela dos direitos desses autores. Eu vou trazer um outro exemplo. A gente está falando do 64, o artigo logo em seguida, que é o 65, trata da questão da remuneração, né? Que o agente de inteligência artificial que utiliza os conteúdos protegidos para, enfim, seja para mineração, treinamento, ou para o próprio desenvolvimento do sistema de IA, ele tem que remunerar os titulares desses direitos em virtude da sua utilização. E aí traz umas regras, tem 3 regrinhas lá, que, enfim, a primeira de negociação livre, a segunda que o cálculo deve ser razoável e proporcional, considerando também o porte do agente de ar, os efeitos concorrenciais, e o inciso terceiro desse artigo 64, 65 fala da livre negociação, visando a promoção de ambiente de pesquisa e experimentação. É, enfim, super interessante, mas de uma certa maneira inviabiliza a própria capacidade de se remunerar. Quer dizer, veja, então o agente de ar que for utilizar uma base de autores, vou pegar o Guimarães Rosa de novo como exemplo, porque a literatura, a forma da escrita é muito específica, né? Então, uma OpenAI que quer usar os livros do Guimarães Rosa para treinar seu sistema, desenvolver a sua IA, né, e o sistema, vai ter que remunerar, no caso, né, Guimarães Rosa já falecido, mas o espólio do Guimarães Rosa, os herdeiros, pelo uso daquelas obras. É como se estivesse sendo remunerado pelo uso para o treinamento. Como é que sim, se calcula isso, né? é um problema. É, esse que é o problema. É um Então, problema. E o problema não acaba por aqui, né? Porque se a gente for parar não, para pensar, por que que eu acho essa discussão tão interessante e complexa? Porque a gente tem que equilibrar, no mínimo, 3 grandes grupos de interesses, todos eles importantíssimos. O primeiro, os autores, é o que a gente falou. sim, Se de fato as pessoas estão produzindo conteúdos, é importante, então, que esses direitos sejam protegidos, não só na esfera patrimonial, mas também na esfera existencial. assistencial, É sim. importante lembrar que os direitos do autor, essas 2 esferas, elas estão muito interconectadas. Então, alguma maneira de remuneração, se a gente entender que, de fato, esses modelos, eles estão gerando uma apropriação indevida desses conteúdos, e o direito autoral precisa se adaptar, precisamos criar novas formas de remuneração ou tutela, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da aqui a gente já vai para a questão do jornalismo, né? Um jornalismo de qualidade é um jornal que é fundamental para uma democracia. Ele tem custo, produzir informação de qualidade tem custo. Eu preciso contratar Sim, pessoas boas, pessoas que vão pesquisar, né? Eu preciso ter controle editorial. Então, assim, a manutenção da imprensa não é manutenção de qualquer
atividade econômica. É uma atividade É. econômica, mas é uma atividade que tem muitos e muitos pilares na democracia. Então, Sim. não é algo banal. Ter uma imprensa de qualidade é algo que nos interessa a todos, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, né? E Uhum. uma outra questão, que é a qualidade do fluxo informacional, ou seja, é do interesse de todos nós e deveria ser do interesse de todos os desenvolvedores de inteligências artificiais, especialmente as generativas, que pudesse haver o acesso à maior base de dados possível, exatamente para que Sem dúvida. houvesse uma diversidade, uma pluralidade e uma busca maior de qualidade, ainda que eles tenham que remunerar esses titulares de direitos autorais. A questão é como a gente vai encontrar o equilíbrio entre esses polos, que são todos de extrema importância e que vão precisar ser tutelados em alguma medida nessa equação. Eu fico pensando, Ana, só no ECAD. O ECAD é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, né? Porque é aquele velho exemplo da música de elevador, né? Bom, a música está tocando no elevador, como é que o cantor vai ser remunerado por aquela, por aquela gravação? Mas, enfim, eu fiquei pensando, eventualmente é o caso de a gente ter um escritório de arrecadação Uhum, de direitos de autores cujas obras são utilizadas com treinamento e desenvolvimento de IA. É uhum. como se a gente estivesse falando de um grande fundo. Mas aí, Ana, o que que vai entrar nesse fundo? Tudo, todo mundo tem a capacidade de autoria, todo mundo, de alguma forma, vai entrar tudo. Eu não sei se os meus livros, se os seus livros vão ser utilizados, já estão sendo utilizados pela OpenAI. Bom, eu espero até que sejam, né? E nós, Sim. todos aqueles professores que se dedicam a produzir conteúdo de qualidade, né? Para pelo menos É, tentar. Essa altura eu tenta, fico até feliz. tentar remar. Pois é, mas Uhum. você entende, a questão da Não, eu remuneração ela é entendo. problemática, né? Ela Exato, é bem porque assim, problemática. uma coisa a gente falar, a gente tem esses três polos de interesses e valores que precisam ser tutelados. Outra coisa é o como. E é muito interessante que no início da nossa fala a gente mencionou o problema do bolo, né? Depois que o bolo está É, pronto, é difícil a gente saber qual é o percentual do leite, qual é o percentual isso da aí. manteiga, da farinha e do ovo. Mas o seu exemplo do ECAD, eu acho que ele é muito feliz. É para mostrar que, olha, principalmente num país como o nosso, que além de tudo tem a camada dos direitos conexos, né, que acrescenta além de tudo uma outra complexidade nessa remuneração dos autores envolvidos, é possível. A gestão coletiva é uma solução interessante e inteligente para um determinado problema. Você tem que fazer algumas estimativas e aproximações, e o Uhum. sistema acaba funcionando. Talvez tenhamos que pensar também em algo semelhante para a inteligência artificial generativa. Vai ser uma loucurinha. É. Vai ser puxado, mas vamos lá. Uhum. Agora, Ana, deixa eu te aproveitar e te provocar aqui, enfim, num ponto que eu acho que a gente tem que realmente, nesse momento, refletir com bastante atenção, que é a possibilidade de, ou melhor dizendo, o que que seria melhor do ponto de vista do autor, em relação à proteção dos seus direitos. Do autor, seja um jornalista, seja um veículo como Folha de São Paulo, o que que seria melhor? Seria que existisse uma opção de sair do sistema ou uma opção de entrar no sistema. É um pouco em cima do que você falou. Eu queria que meu livro tivesse lá dentro da OpenAI para que o ChatGPT tivesse obra de qualidade. Mas minha pergunta é a seguinte: o que que é mais eficiente, o opt-in ou o opt-out? Ou seja, os autores aderirem a um programa de uma OpenAI e falar, olha, pode usar a minha obra, eu autorizo o uso da minha obra, ou a OpenAI fazer a raspagem, lançar a rede, sair catando, e o autor, depois que tem a sua obra dentro do sistema de inteligência artificial,
optar por sair daquele sistema, obviamente sendo remunerado tanto de um lado quanto do outro? Caitlin, eu acho que só essa pergunta daria assunto para um Livro. podcast inteiro, né? Porque, veja, em primeiro lugar, até por uma questão da ausência de transparência, e veja, isso está também no foco de todas as discussões, né? Vejam que, por exemplo, em várias dessas ações, os desenvolvedores de inteligência artificial, eles pedem o sigilo, e os autores Sim, dizem, não, a gente quer transparência, a gente quer saber como é que você treina os seus modelos, a exatamente. gente quer saber como é que você, que base de dados vocês estão utilizando, porque isso tudo acaba sendo um mistério. Então, a transparência acaba sendo uma discussão preliminar, porque ela prejudica até essa discussão opt-in e opt-out, porque, no fim das contas, Exatamente. né, se a gente não tem como saber se estão usando os nossos trabalhos, o que adianta eu falar que eu consinto ou que eu, né, não consinto e que eu quero, se no final das contas eu não tenho como A gente saber, eu não não faz tenho ideia, como analisar, né? né? Esse é um problema, porque o ECAD eu ainda tenho, né, condições de avaliar minimamente. Sim, A pessoa está você tem executando uma músicas, não está? auditoria, né? Enfim, Enfim, é minimamente auditável. exatamente. Aqui a gente realmente está diante de um cenário muito complicado e todas as vezes que a gente vai falar de inteligência artificial, a gente cai na transparência e é importante que os nossos ouvintes entendam que acaba sendo o calcanhar de Aquiles. Se a gente não É isso resolver aí. isso, a gente simplesmente não consegue dar eficácia a várias das soluções pensadas. Dito isso, Uhum. do ponto de vista do vamos Do dizer assim, autor. do autor, eu acho que uma solução, o fundamental aqui é que haja transparência, e se entendermos que a utilização desse conteúdo merece ser remunerada, que haja remuneração. Né? E Uhum, talvez numa situação como essa, até um sistema opt-out, né? Se todos os autores são remunerados, então talvez faça, e um sistema minimamente transparente, então talvez uhum. faça até sentido a gente pensar no sistema opt-out. O sistema opt-out, ele Sim, é de interesse da qualidade da informação. Quanto mais sim, obras, né, estão sendo utilizadas para o treinamento, melhor. A gente parte da premissa que, enfim, a opção, aquela, o nudgezinho, né? Ou a sim. opção melhor do ponto de vista do interesse coletivo seria bom, autor. Se você está sendo remunerado, a gente parte da premissa que você está autorizando que o seu conteúdo seja realmente utilizado para o Disponibilizado, treinado. treinamento, até porque você, né, também tem interesse não só financeiro, mas até um interesse em contribuir para a expansão do Do conhecimento. conhecimento. Uhum, uhum. Então, agora eu tenho Concordo. dificuldade de responder isso sem transparência, porque a gente fica sem parâmetro, né? Pois é, e a gente vai entrar num outro tema, que é aquele tema que a gente gosta, que é do segredo, né? Se a Exato. gente tem uma legislação que a todo tempo garante o segredo de negócio, segredo empresarial, e isso é aquela carta super trunfo que, portanto, né, um Uhum, agente de A pode muito bem levantar e falar: não, gente, eu gostaria muito de estar dizendo para vocês, mas não estou podendo. Aí uhum, fica difícil, né? é, E, ao mesmo tempo, é um direito que está lá previsto, né? aí, Dele se resguardar, né? E não revelar determinadas práticas, justamente por uma questão concorrencial. uhum, É, mas, enfim, esse tema que eu estou lembrando de um caso, né, que é um caso, já que a gente está falando de ECAD, eu lembrei desse caso, que é um caso que onde houve a recusa de uma recusa do Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos, o IACO, né, em registrar uma obra visual que tinha sido gerada integralmente por IA. Então, é como se a nossa Biblioteca Nacional recusasse o registro de uma fotografia ou de uma pintura sob o argumento de que ela tinha sido realizada integralmente. Não é original, quer dizer, ela é original, mas ela é feita por IA. E o autor, ele confirma, né, que a obra foi criada de forma autônoma. É, o, a fotografia barra pintura é belíssima, e o sujeito autor, que é o Steven Tyler, entrou com uma ação em 2023, e o Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, Distrito de Colômbia, DC, proferiu uma decisão abordando essa recusa, né? Esse caso ainda não foi julgado, não terminou o julgamento, mas é só para a gente
compreender também os limites do que é a autoria, né? Como é que você Uhum. pode atribuir a autoria de uma obra para uma pessoa. Da mesma forma, como é que você vai, já que a gente está falando de jornal, né? Como é que você vai atribuir a autoria, né, de um texto gerado pelo chat GPT à máquina, né? Ou como é que Uhum. você vai atribuir, né? Se ela é baseada em estilos, ela é baseada em notícias, ela é baseada em escritos de diversos jornalistas. Daí a necessidade, da remuneração, acho eu, nesse caso. Mas desculpa falar tanto disso, mas eu adoro esse tema, acho Eu também divertidíssimo. adoro esse tema, e lembrando que assim, existe um fio condutor entre todos os conteúdos protegidos por direitos autorais, mas que, para além disso, a questão do jornalismo ainda merece um olhar diferenciado diante da importância de uma imprensa não apenas livre, mas uma imprensa de qualidade para a democracia em qualquer país, Isso aí, Ana, falou e disse. né? Bom, gente, muito obrigada por ouvir o nosso podcast Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Até a próxima. Até a próxima.